Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. Eu sou Patrícia Carla e hoje eu vou trazer um assunto bem interessante. Eu quero comentar um pouco sobre esse livro aqui, ó, Há 2000 anos. É uma obra muito bonita, foi um livro psicografado pelo querido Chico Xavier, com a história do seu guia espiritual Emmanuel, onde Emmanuel conta aqui a história de uma de suas encarnações. Esse livro é uma obra muito comovente e traz ensinamentos preciosos. Esse livro ele nos ensina muitas coisas, mas tem duas coisas assim que se destacaram demais quando eu o li, que seria a questão da gente tomar decisões erradas, fazer escolhas incorretas, que isso pode nos trazer um enorme sofrimento, um enorme arrependimento. E também uma outra questão de você não ouvir seu coração, não ouvir a sua intuição. Enquanto a nossa intuição, ela é muito poderosa, ela é uma conexão que nós temos com o divino. Então, esse livro deixa essas lições e tantas outras, né? E eu vou comentar aqui muito brevemente a história do livro. Eu recomendo a todos que leiam, porque realmente é um livro muito bonito, é um romance. Ele foi escrito em 1938 e traz informações ali de uma das encarnações do Emmanuel, como havia falado, e essa encarnação aconteceu justamente na época em que Jesus Cristo estava encarnado aqui na Terra. Nessa época, o Emmanuel estava encarnado como um senador do Império Romano, uma personalidade muito orgulhosa, um político muito influente, muito poderoso, muito experiente. E um homem prático, né, de política, e ele vai nos contar aqui, nos relatar como que foi essa sua história. E o pano de fundo, gente, dessa história, ela acontece ali no início do cristianismo, primeiro século do cristianismo, que trouxe muitos acontecimentos marcantes para a nossa sociedade, visto que Roma, naquela época, era o maior império do mundo. Bom, então vamos aqui à história do senador Públio Lentulus. Ele era casado, pai de 2 filhos, uma garotinha de 7 anos de idade chamada Flávia e um bebezinho pequenininho chamado Marcos. E ele tinha uma esposa muito amorosa chamada Lívia. E a história começa toda com uma doença que a sua filhinha obtivera. Ela estava com muitas chagas no corpo, estava sofrendo muito, e ela foi diagnosticada naquela época com lepra. E lepra era uma doença terrível, né? Naquela época, na época de Jesus, era uma doença muito contagiosa, não tinha cura. Essas pessoas que tinham essa doença, elas eram totalmente discriminadas, elas eram isoladas, porque o contágio ele era muito rápido, era uma doença muito fácil de ser transmitida. E o senador e sua família, nessa época, eles moravam em Roma. Então ele estava bem ali envolvido com os afazeres no império, ele estava na capital. E ele foi aconselhado por amigos a se mudar para a Galileia, mais precisamente em Cafarnaum. Que Cafarnaum era uma cidade que tinha um clima maravilhoso e que provavelmente o clima daquela região iria favorecer muito, ia contribuir muito para a recuperação da sua filhinha. E assim ele fez. Ele se muda de Roma para Cafarnaum. Então, gente, só para a gente aqui se situar um pouquinho aqui na configuração geográfica daquela época, né? Como que era dividido ali geograficamente o Império Romano na época de Jesus. Eu vou colocar um mapinha aqui para que a gente, né, possa se situar
E a Galileia era um reino semi-autônomo que Roma conquistou em 52 a.C. Então, ela tinha um comando compartilhado entre o rei da Galileia, que era o Herodes Antipas, ele era o rei da Galileia, e ali também estava um governador designado por Roma para também tomar conta ali, administrar os negócios ali da Galileia, né? Recolher os seus impostos, enviar para Roma e manter todo esse controle administrativo. E esse governador romano seria o Pôncio Pilatos. O Império Romano, ele conquistou vastamente toda aquela região ali em torno do Mar Mediterrâneo. Ele foi até a parte ali da Ásia, África, ali Oriente Médio, ali onde fica a Judéia, Jerusalém. Ele conquistou ali o Egito. Então, ele conquistou uma área muito grande. O Império Romano foi um grande império nessa época. E veja que quando Jesus apareceu, o Império Romano já começava no seu declínio. Na verdade, o Império Romano, ele foi um grande império por quase um milênio. Eles dominaram ali o mundo por 800 anos. E nessa época aqui já começava o seu declínio. Então, gente, vejam só que o Públio Lentulus, ele vai se mudar de Roma para Cafarnaum, justamente na época em que Jesus estava ali, pregando ali os seus ensinamentos divinos para aquele povo e trazendo muitos conhecimentos, muitos ensinamentos para aquele povo tão simples. E além disso, também ele operava milagres, curando pessoas de enfermidades sérias e acalentando o coração daquelas pessoas. Ali, o povo daquela região falava que ele era um grande Messias enviado dos céus para consolar o seu povo. Isso, gente, ocorreu em cerca de 32 depois de Cristo. E mesmo estando lá, já estabelecido há algum tempo, a filhinha do senador não melhorava. Pelo contrário, parecia que ela piorava dia após dia. E aquele sofrimento da criança trazia um enorme sofrimento também para eles. A sua esposa então estava super desolada. E como ela ouvia muito ali os serviçais da sua casa falar do Messias, do Mestre Jesus, ela então resolveu apelar a seu marido para que fosse procurar, né, esse mestre, esse profeta, esse Messias, que quem sabe ele não poderia ajudar a sua filha, poderia curá-la dessas chagas terríveis. Porém, gente, o senador era um homem prático e orgulhoso, preso a seu título e a seu status de senador. E os romanos daquela época, eles se achavam superiores aos outros povos. Ali no caso, eles estavam lidando com o povo judeu. Eles se achavam superior. Então ele falava, por que eu vou pedir ajuda a um vassalo, a uma pessoa qualquer? Porém, como ele estava vendo que a filhinha dele estava sofrendo muito, ele assim amoleceu o coração e resolveu atender as súplicas da sua esposa. Aí, gente, tem o ponto que eu acho o ponto mais belo do livro. O livro tem muitas questões, mas esse ponto aqui, ele está na página 67, descreve um encontro de Públio com Jesus. E o livro faz uma descrição muito linda, muito emocionante da pessoa de Jesus Cristo. E eu vou ler para vocês esse pedacinho. Essa parte que eu vou ler está no capítulo chamado O Messias de Nazaré. E eu vou ler um trecho da página 67, 68 e 69.
Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luzes desconhecidas. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a apresentação a Tibério era o imperador romano aqui nessa época. Então ele fala, nem a apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva, lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Qual visão concretizava de um dos deuses de suas antigas crenças? E, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio perfeitamente entendeu. Senador, por que me procuras? Disse Jesus. Fora melhor que me procurastes publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a sua vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. O Públio Lentulus, ele não quis ir no momento em que Jesus Cristo costumava pregar ali na aldeia dos pescadores para o seu povo. Ele não queria se sujeitar a isso. Na cabeça dele, isso seria uma humilhação, ele se misturar àquele povo. Então, ele procurou Jesus já no entardecer, quando estava anoitecendo. E é por isso que Jesus lhe falou isso. Porém, o Públio Lentulus, ele chorava copiosamente. A energia, a aura daquele ser de tamanha magnitude o havia deixado assim desarmado, lhe trouxeram impressões que ele nunca havia sentido antes. E o profeta vai lhe falar o seguinte: sim, não venho aqui buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Forte, né, gente? Venho atender às súplicas de um coração que sofre e está oprimido. E ainda, meu amigo, não é o seu sentimento que salva sua filhinha leprosa e desvalida pela ciência desse mundo.
porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor da sua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio de suas energias poderosas para que pulverizem todos os monumentos da vaidade na terra. Ele então, o Públio, ele ficou ali muito comovido e magnetizado com aquele encontro, com aquela situação. E ele achava que estava sonhando, que estava delirando, porque foi uma coisa assim para ele sobrenatural. Foi um sentimento no seu coração no qual ele nunca havia passado na vida. Então Jesus sente que ele está meio que ali pairando na atmosfera e lhe fala: não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no seu querer ou aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então Jesus aqui já lhe dá um conselho profundo, dele aproveitar aquele encontro, tudo que ele está sentindo no seu coração, na sua intuição, aquele encontro, aquele magnetismo todo. Ele ali no seu coração sabia que aquele ser era diferenciado, era alguém de uma outra energia, de uma outra hierarquia, que aquela pessoa que estava ali não era um humano comum. Realmente era uma pessoa muito mais elevada do que a todos que ele já conheceu, extremamente mais elevada. E é isso que Jesus está falando ali, para que ele aproveite aquele momento, aproveite o que o seu coração está sentindo. Porém, gente, por um momento, ele se sentiu assim, meio que humilhado, né? Ele pensa o seguinte, olha só o que ele pensa. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Meu gatinho ali fazendo arte, gente. Jack. E olha só o que Jesus fala para ele. Todos os poderes do seu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Aí ele dá uma lição, né? Um tapa, né? De luva no senador. Ele fala o seguinte, só um minutinho, gente. Jack, tirei meu gatinho dali que tá comendo a planta. Vamos continuar então. Então o mestre fala o seguinte para ele. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob o punhado de cinzas miserérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque
Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instruída pelo meu Pai, desde o princípio da criação. Olha que lição bárbara, né? Isso aqui era para ele levar para a vida dele. Ele se encontrou com um ser, um grande avatar, de uma magnitude assim gigantesca. Ele sentiu isso, mas infelizmente não foi isso que ele fez. Ele não levou esses ensinamentos para ele. Ele era muito orgulhoso e ele achava que ele iria se humilhar, né? Se ele começasse a seguir esses ensinamentos de Jesus. E ver, né, essa lição maravilhosa que Jesus deixa, o que nós levamos daqui? Não é o poder. Isso, como ele fala, isso vai evaporar no tempo. Isso aí não vai valer de nada. Só uma coisa que vai atravessar a eternidade, vai durar no tempo, que é a lei de Deus, que é a lei do amor. A lei do amor que ela foi instituída desde o início da criação. É muito bonita essa parte. E ele fica ali, né? Ele fica meio que adormecido, meio dormente, né? Com toda aquela enxurrada de energia que ele teve. E ele que meio que adormece ali e depois ele acorda e ele volta para casa. Quando ele vai para casa, sua filhinha já apresenta grandes melhoras. Olha só que incrível, né? O milagre operado por Jesus. Foi instantâneo, foi no mesmo momento. Então, mesmo com essa oportunidade única de encontrar, né, Jesus, de ouvir os conselhos do Mestre, ele enche o seu coração de orgulho. E com o passar do tempo, a sua filha fica curada, né? Ele não admite que quem curou sua filha foi Jesus. Ele não admite isso. Ele no seu íntimo sabe que foi. Mas ele externamente não admite isso para ninguém, nem para sua esposa. Já a sua esposa, ela teve um sentimento de gratidão gigantesco que tomou seu coração com fé e ela se entregou ao cristianismo. Ela se entregou, ela que nem encontrou Jesus, hein? Depois ela começou a se vestir com roupas simples, né? Ela pegava a roupa ali das suas empregadas, das suas servas, e se misturava ali com o povo só para ouvir Jesus falando. E ela se comovia e ela se enchia de graça, de amor. E aquilo modificou ela profundamente no seu íntimo. Ela se tornou uma devota sincera de coração de Jesus. Então, gente, vou falar aqui rapidamente de uma passagem triste, né? Que foi a Páscoa de 33 depois de Cristo, que Jesus resolve passar a Páscoa lá em Jerusalém. E nós sabemos, né, de todo o episódio, o que aconteceu com ele, que houve, né, o seu assassinato, ele foi crucificado, essa história que nós sabemos, né, que aconteceu. Porém, o Públio Lentulus e sua família moravam ali em Jerusalém nessa época, quando ocorreu isso, e a esposa dele, sabendo, né, do que se passava, porque como eles eram de uma família influente política, ela ficou sabendo o que queriam fazer com Jesus e ela foi pessoalmente tentar suplicar a Pôncio Pilatos para que nada fizesse a Jesus, né? Que Jesus era uma pessoa que ele não era um criminoso, ele estava preso injustamente. Porém, nós sabemos da história, né, de tudo o que aconteceu. O senador ali, devido às súplicas da esposa, tentou fazer alguma coisa também, mas lá dentro do seu coração ele sabia que aquele ser era um ser diferenciado, mas de nada adiantou. O livro, gente, mostra bastante detalhes desse momento terrível
e mostra muito o sofrimento daqueles que seguiam, que amavam Jesus, que foi um sofrimento muito grande. Aí depois de tudo aquilo que aconteceu, né, que Jesus foi crucificado, foi morto, depois de um tempo, o senador e sua família se mudam para Roma novamente, já que o filhinho estava totalmente curado. Ele já tinha terminado ali seus afazeres ali em Jerusalém, porque ele, como ele já estava locado lá, ele tinha algumas coisas, alguns desígnios políticos ali para fazer. Aí depois, né, de todo esse episódio lamentável, eles voltam para Roma. E só que Lívia já está totalmente modificada, ela já não se encaixa ali naqueles padrões romanos. Os romanos eram politeístas, adoravam vários deuses, e ela já não conseguia se comportar daquela maneira, ter aquela fé que ela tinha antes. Ela já estava totalmente modificada e as pessoas mais próximas percebiam isso. E então ela começou a se encontrar, né, com outros cristãos escondidos, porque foi uma época que os cristãos eles eram muito perseguidos, e eles se encontravam até em catacumbas, né, porque eles achavam que aquele lugar ninguém ia achar eles. Porém, Roma era implacável na perseguição contra os cristãos. E nessa época o senador já não era mais Tibério, já era Nero. E Nero era um perseguidor implacável dos cristãos. E ele era tirano, ele era uma pessoa muito sanguinária, sabe? E o que ele fazia? Ele perseguia cristãos e depois se divertia nos circos, jogando os cristãos para serem comidos pelas feras famintas. Então, gente, era um show de horrores, um show de horrores. E, infelizmente, né, em um desses encontros nas catatumbas, que a Lívia estava presente, os soldados romanos ficaram sabendo, pegou todo mundo, prendeu essas pessoas e fizeram exatamente isso, né? Jogaram para as feras. Então, um momento muito triste do livro. E ela tem, gente, esse destino muito infeliz. Olha quanto sofrimento, como Jesus falou para o Públio, olha quanto sofrimento ele estava tendo na sua vida. Eu nem falei aqui uma coisa importante, ele tinha um bebê recém-nascido, e como ele era uma pessoa muito arrogante, inclusive com os judeus, sequestraram o filhinho dele recém-nascido, e ele nunca mais viu essa criança. A Lívia, inclusive, morreu sem ver o filho. Então ele passou por provações muito severas e o seu coração era duro, não aceitava. Ele servia a César. Não tem aquele ditado? Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Ninguém pode servir a dois deuses, tem que escolher um. Ele escolheu o Deus César, né? Ele servia a César. Então ele pagou um preço muito alto por isso. Por isso que eu falei no início do livro das escolhas erradas. Quanto que as escolhas erradas e a gente não ouvir a intuição do nosso coração, como que isso pode trazer profundos sofrimentos para nós. E o sofrimento de Públio foi tão grande que ele se dedicou a derrubar o governo de Nero. Existiam muitos políticos ali muito insatisfeitos com Nero, que ele era muito tirano, muito terrível, né? Ele até botou fogo em Roma. E politicamente ele tinha muitos inimigos. E ele, depois de bastante tempo, eu acho, se eu não me engano, quase 10 anos, eles conseguiram derrubar Nero. Com todo esse contexto, né, que aconteceu com a esposa dele, ele começou a amolecer seu coração. Ele começou a pensar muito naquele encontro com o mestre. Ele começou, junto com sua filha já era uma moça, né? Já era adulta. Ele começou ali, junto com uma serva fiel,
da Flávia, da esposa dele, que acompanhava ela, né, nessas reuniões clandestinas, se escondendo, eles começaram ali a pregar o evangelho de Jesus. Ele começou a se modificar. Mas olha só quanto sofrimento, né, gente? Quanto sofrimento. E o livro é muito mais profundo, tá, gente? Eu tô aqui dando uma pincelada bem rápida no contexto. Eu sugiro que vocês leiam, que é um livro muito bonito. E tem mais, né? Como eu falei, que o pano de fundo são esses acontecimentos ali do cristianismo no século I. Então, falamos, né, de toda a história envolvendo Jesus, do imperador Nero, e com a queda de Nero, o próximo imperador seria o Vespasiano. E o Vespasiano tinha uma confiança política muito grande em Públio Lentulus. E naquela época eles estavam querendo invadir Jerusalém, porque ali havia muitos judeus rebeldes que estavam se rebelando contra Roma, que não queriam mais pagar aqueles impostos exorbitantes, trabalhar para o Império Romano. Eles se rebelaram. Então, o Públio ele foi designado para combater ali em Jerusalém, já que ele morou lá tanto tempo, ele conhecia ali a região. Então, o imperador Vespasiano incumbiu dessa missão. E ele então foi para Jerusalém cumprir, né, essa missão no qual ele foi designado. E eles conseguiram tomar Jerusalém, conseguiram tomar o templo de Jerusalém. Eles saquearam tudo, gente, eles saquearam tudo, eles pegaram todas as riquezas do templo, eles levaram para Roma, eles pegaram o povo, levaram o povo como escravos, que era isso que eles faziam quando eles invadiam, né, um outro reinado, um outro povo. Eles pegavam as suas riquezas, os seus animais, seus rebanhos, eles tomavam conta de tudo, ainda escravizavam aquele povo. E foi uma festa tremenda em Roma. Conseguiram vencer os judeus e pegaram para si Jerusalém. E o livro conta também esse festejo, como é que foi. Apesar dele ter cumprido, né, com sua missão, ele não estava feliz. Aconteceram episódios ali, que eu não vou contar muito para quem quer ler o livro, apesar que eu já contei pontos importantes, né? Mas vale muito a pena ler esse livro, tem muitos ensinamentos, muitas coisas acontecem. Então ele não está mais feliz com aquilo e resolve, né, se aposentar, parar de vez, e vai morar, sabe aonde? Sabe aonde que ele resolve morar? Em Pompeia. Em Pompeia, gente. Isso aconteceu, né? Essa tomada de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Inclusive os judeus, né? Eles foram expulsos dali e eles só conseguiram novamente as suas terras de volta na ocasião quando formaram novamente o Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, eles ficaram quase 2000 anos sem a sua pátria, sem sua terra. E o Estado de Israel foi devolvido para eles depois, né, da Segunda Guerra Mundial, depois de toda aquela situação, né, que ocorreu com os judeus também. Bom, mas seguindo aqui, ele resolve morar lá em Pompeia. Vocês sabem o que aconteceu com Pompeia, né? Em 79 depois de Cristo, então alguns anos, né, depois dessa invasão a Jerusalém. E Pompeia era uma cidade como se fosse uma cidade de veraneio da grande elite ali de Roma, das pessoas que possuíam posses, que tinham dinheiro, tinham casas ali confortáveis. Era um lugar muito bonito, cheio de poetas nas ruas, músicos.
Era um lugar muito assim, bem frequentado, muito bonito. Era um lugar de veraneio dos romanos que tinham posses. E ele resolveu morar ali. Então ele se mudou para lá com sua filha. E Pompeia, né, ela foi destruída. Ela foi, na verdade, sepultada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio. Ali, o Públio Lentulus e sua filha tiveram ali seu fim trágico, né? Ali findaram a encarnação. Então, muito triste isso, né? Uma coisa interessante, após essa erupção, Pompeia foi esquecida e ficou enterrada sobre as cinzas por quase 1700 anos. Ela foi descoberta depois por acaso, quando faziam ali escavações em 1748 por arqueólogos que redescobriram a cidade acidentalmente. Eles foram ali fazer escavações para outro tipo de estudo e descobriram Pompeia. E as escavações de lá, gente, continuam até hoje e revelam ruínas incrivelmente bem preservadas da antiga cidade romana. É um livro muito bonito, né, gente? Triste, mas que traz profundos ensinamentos, muitos ensinamentos. Então, aqui uma reflexão, né? O que aconteceu com Pompeia não foi um grande karma coletivo? Ali tinham pessoas influentes que invadiram tantas cidades, inclusive Jerusalém, né? Tomaram, né, das pessoas, tomaram ali dos seus nativos. O Império Romano, ele se estendeu à custa de muito banho de sangue, né? É uma história bem triste, né? E tudo isso aconteceu em pleno Kali Yuga, que é um tempo de energia muito denso, de muita selvageria, onde as pessoas estão totalmente entregues à matéria, muito cegas, momento de muito egoísmo, de muita tirania, de muita barbaridade, violência. Uma época bem difícil. E será que isso não foi um grande karma coletivo, né? Fica aqui a reflexão. Gente, esse livro, ele me encanta. Quando eu voltei meus estudos de expansão de consciência, esse foi um dos primeiros livros que eu li. Na verdade, eu reli, que eu tinha lido já esse livro na minha adolescência. Mas eu tive um outro enfoque, né? Eu absorvi muito mais os conhecimentos desse livro, que para mim é fascinante. Chico Xavier e Emmanuel, pessoas assim, iluminadas, abençoadas, que fizeram um grande papel aqui para a humanidade. Uma coisa, nunca é tarde, né? Ele mesmo tendo feito tantas coisas erradas, o Públio Lentulus, ele com seu coração voltando para os ensinamentos de Jesus, ele se resgatou, né? Hoje ele é um guia espiritual, né? Um ser elevado que trabalha junto com Chico Xavier. Hoje o Chico não está mais aqui entre nós, né? Já está em outro plano. Emmanuel, não sabemos se ele está aqui, né? Mas são seres que têm uma missão de levar os ensinamentos do cristianismo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tive muita vontade aqui de trazer novamente as mensagens, os ensinamentos aqui do livro, dessa obra maravilhosa, há 2000 anos. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu desejo a todos paz e luz e muitas reflexões também. Namastê.